Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai participar comigo desse debate, que eu não tenho nenhuma dúvida seja muito importante. E mais uma vez eu quero te dizer o seguinte: esse canal aqui tem um propósito de refletir, principalmente nos vídeos, os quais eu apresento aqui para você como temas de debate. Eu não tenho o propósito de gerar a informação. A informação eu vou deixar para os doadores de furo. Eu faço o seguinte: eu busco a informação e a partir daí reflito sobre a possibilidade da mesma. Logo, não sou eu que estou dizendo que o Galvão Bueno seria um apurador e nem tampouco que a conversa que ele teve com o Jorge Jesus teria sido informação minha. É ele próprio que diz aí que tem conversado com o Jorge Jesus e que o Mister está focado na seleção brasileira. Queria pedir a você aí para se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, é muito importante, e sobretudo participar desse vídeo opinando. E mais uma vez também eu vou te dizer que leio todos os comentários. Então é muito importante que você se engaje nesse vídeo para que eu entenda o que é que você está pensando sobre a vinda ou não do Jorge Jesus para a seleção brasileira ou para o Flamengo, objeto da nossa reflexão. Queria deixar bem claro para você também, companheiro rubro-negro, que eu gostaria muito que o Vitor Pereira acertasse. Gostaria muito que os jogadores pudessem absorver as ideias do Vitor Pereira, que mais uma vez, ressalte-se, eu não sei quais são, eu ainda não consegui depreender, interpretar onde ele quer chegar nos jogos que assisti do Vitor Pereira, ou seja, todos até agora dentro do Flamengo. Mas independente disso, eu gostaria muito que ele acertasse, porque eu não tenho nenhuma dúvida da dificuldade de vinda de um outro treinador para o Flamengo. Seria realmente muito ruim, mas do jeito que está, eu não tenho nenhuma dúvida que se fosse o presidente, eu já teria até demitido, porque o Flamengo já perdeu algumas taças e nós agora vamos disputar a final do Campeonato Carioca, onde, por incrível que pareça, eu não concordo com isso não, mas o Fluminense é tido como favorito. Fernando, por que é que você então já teria demitido? Eu já teria demitido porque até agora eu não consegui interpretar onde ele quer chegar. Aliás, eu e acho toda a torcida do Flamengo, pedindo perdão a vocês aqui pelo trocadilho. Ninguém consegue entender o que ele quer. A bagunça, ela reina dentro do campo. Você vê os jogadores correndo desordenadamente, os jogadores fora de posição, zagueiros trocados. Você vê ali volantes eventualmente participando do ataque da ponta direita, da ponta esquerda, da defesa. Você vê ali subidas de zagueiros que em algumas conjunturas do jogo se tornam incompreensíveis. Você vê escalações assim completamente ininteligíveis, como por exemplo essa do Cebolinha na lateral direita do jogo contra o Vasco. Você vê substituições do Gabigol realizando convites para que o time adversário, no caso específico, na última partida, o Vasco jogue, more, habite dentro do campo do Flamengo. Você nota muita aleatoriedade nas decisões do Vitor Pereira, além da falta de comprometimento comportamental, ao que ele transparece dentro do campo, fica sentado ali, não fala nada, não dá instruções. Ou seja, são fatores, meus amigos, que vocês podem até questionar. Eu quero que vocês façam isso aí, mas de fato são aqueles que nós temos sobre a mesa para poder analisar. E aí, quando eu, se fosse presidente, tomaria uma decisão de ruptura, aliás, no meu entendimento, ele não estaria nem contratado, porque o Flamengo teve a oportunidade de trazer um treinador. É isso que você precisa entender, que não é o Mister apenas,
não é a figura dele, não é aquele treinador vencedor de 2019, é aquele treinador que tem características correlatas às características do nosso elenco, a forma como o Flamengo joga, ou seja, as ideias, a filosofia, a mentalidade futebolística do Mister, ela se coaduna com a essência do nosso clube, ela se coaduna com as características dos nossos jogadores. Então, não é apenas o Mister. Por exemplo, se você chegar para mim e perguntar, Fernando, você quer a vinda do Sampaoli? Eu vou te dizer que pode dar o mesmo resultado que o Vitor Pereira e o Paulo Souza, ou seja, nulo. Por quê? Porque, novamente, os jogadores vão precisar automatizar as mecânicas, as dinâmicas que vão ser estabelecidas pelas ideias de um novo treinador, que não tem um estilo de jogo correlato ao estilo de jogo do Flamengo. Então, não é só porque é o Mister, porque ele é vencedor. Também tem isso, mas é porque o Mister pensa igual ao Flamengo. O Mister pensa igual aos jogadores. E as dificuldades seriam menores. Então, é claro que quando você pensa em demitir um treinador, é lógico que quando você percebe que ele está ali não produzindo o que você espera, perdendo, e não é só por isso, eu não quero que você banalize a minha opinião. Ah, o Flamengo está perdendo, logo tem que demitir o treinador. Não, eu não penso dessa forma. Eu faço o seguinte, por isso que eu estou conversando com vocês com muita calma, como se eu tivesse, inclusive com vocês, aqui no auditório, conversando, batendo papo, debatendo. Por isso a fleuma, por isso a tranquilidade. Eu não entendo apenas isso. No início do Jorge Jesus, quem me acompanhava no outro canal, eu versava positivamente sobre o que eu estava vendo ali, mesmo quando o Flamengo estava numa situação difícil. Por quê? Porque eu entendi o que ele queria. Ele queria jogar com linhas mais altas, ele queria marcar sob pressão, ele estava tentando estabelecer a assimilação das suas ideias, das suas mecânicas de jogo com relação a uma pressão pós-perda. Eu sabia que era uma questão de tempo para ele acertar. No caso do Vitor Pereira, não. Eu não consigo entender o que ele quer, porque ora o Flamengo marca de uma forma, ora marca de outra, e ele desiste da ideia dele logo no início da partida, porque ele modifica dentro da própria partida a forma que o Flamengo tem que jogar, que é diferente da dele. Aí você vai dizer assim, mas ele não tem que fazer isso? Sim, ele tem que fazer isso, mas ele não precisa tornar, então, automatizada a mecânica dele? Precisa. Então, ele não pode mudar. Ele muda o jogo. Em função do quê? Em função do resultado. O Flamengo está perdendo, ele vai lá, muda rapidinho e quer trazer o Flamengo para o 4-4-2 de novo. Aliás, para o 4-4-2 não, né? Mas para o 3-5-2. Às vezes funciona assim com os dois atacantes lá. É assim que ele faz. Está insistindo na ideia dos três zagueiros e não está conseguindo entrosar. Então, penso eu aqui, não é pelo resultado apenas, que foram catastróficos, né? Na verdade foram catastróficos, porque ele perdeu já 3 títulos e agora vai disputar o 4º. Tomara que não perca, porque o torcedor rubro-negro não aguenta mais. Não é só por isso, é porque ele não está conseguindo realmente fazer com que os jogadores assimilem as suas ideias, mesmo diante do passar do tempo, porque agora já não tem mais aquele argumento de que ele só está 2 semanas, ele só está 40 dias. Não, ele já está há muito tempo e ele não está conseguindo. Então, quando você quer substituir um treinador, você precisa corrigir o que você fez anteriormente, ou seja, trazendo um treinador que tenha os critérios de jogo, que tenha ali a sua filosofia correlata ao que o Flamengo quer. Ontem na live eu dei um exemplo da contratação do Guardiola em 2008 pelo Barcelona. E falei, contei aquela história que o Mourinho havia disputado a vaga com ele. O Mourinho fez uma apresentação de PowerPoint para o Conselho de Futebol do Barcelona na época. O Mourinho, que era o treinador mais badalado do mundo, porque ele havia conquistado a Champions pelo Porto, conquistou a Champions pelo Chelsea
era definitivamente o melhor treinador do mundo. E quando ele foi fazer essa apresentação para o Barcelona, os membros do conselho o questionaram sobre as suas ideias, contrastando-as com as características do Barcelona. E ele não conseguiu provar que se adequaria. Ele até prometeu um jogo menos defensivo, ele até prometeu dinâmicas diferentes, mas ele não prometeu controle do jogo com posse de bola, que era exatamente a característica maior daquele time do Barcelona. E aí desconfiaram do melhor treinador do mundo e resolveram contratar, dar oportunidade para o Guardiola. Então, o que acontece no Flamengo é exatamente isso, porque o Marcos Braz contrata aleatoriamente. Ele entende o seguinte: caramba, esse cara aí deve ser bom, porque ele foi campeão no Porto, ele é badalado lá em Portugal, então eu vou trazer. Aí o cara chega aqui, as ideias dele não colam. Não colam por quê? Porque ele tem uma mentalidade diferente da mentalidade dos jogadores e da mentalidade do clube. Então ele tem que se associar à cultura do clube. Aí o cara vem aqui, vaidoso, traz ali uma receita de bolo pronta e quer exatamente servi-la à nossa torcida, à nossa cultura, aos nossos jogadores, e aí acaba não dando certo. Então, como não pensar no mister? É isso que eu queria que você entendesse. Não é um raciocínio banal. O Gil é sebastianista, ele está trazendo o mister. Não, não é isso, ele quer o mister. Não, não é isso. Na verdade não é. Não é só o resultado, são as características. E aí hoje eu acordei e vi essa reportagem do Coluna do Flamengo, quando o Galvão fala lá no Flow que conversa sempre com o Jorge Jesus e que lhe pareceu que o mister está focado na seleção brasileira. Aí começam ali os rubro-negros a dizer: tá vendo aí, ele não pensa no Flamengo, tá vendo aí, ele fica usando o Flamengo ali para se promover. Aí eu fico perguntando a você aí que pensa dessa maneira, e você tem todo o direito de pensar, emita a tua opinião. E tomara que você tenha chegado até aqui no vídeo, porque as minhas reflexões são muito longas, são vídeos de 17, 18 minutos às vezes, e você vai ficar, se você quiser. Se você quiser participar de uma boa reflexão, porque modéstia à parte, eu acho que o que eu lhes proponho é muito importante. Aí eu queria que você aí, que acha que o mister não está focado no Flamengo, que você aí naquela época da entrevista do auxiliar dele, o João de Deus, quando o mister estava suspenso, disse que ele estava focado no Benfica. Claro, pô, ia disputar o jogo contra o Porto, estava falando para a TV Benfica. Ele vai falar o quê? Não, nós estamos pensando no Flamengo. Aí você tá vendo, olha lá, toma aquela entrevista. É inacreditável isso, a tua ingenuidade. Eu quero aqui chamar a tua atenção. O João de Deus está dando uma entrevista ali para a Benfica TV e num jogo importante contra o Porto, e você acha que ele vai falar o quê? Que o mister está pensando no Flamengo? Ora, bolas. Mas aí o Marcos Braz não teve outra alternativa senão contratar o Paulo Souza, porque quando ele viu aquela entrevista ele se decepcionou. Francamente, gente, vocês precisam tornar as suas ideias mais clarividentes à luz dos fatos. Ele não tinha o que fazer. Agora a mesma coisa, ele sabe que o Landim não quer. A nossa luta é contra o Landim, que por uma questão pessoal não quer. Aí o Landim vai lá na mídia e diz: não, eu não tenho nada contra. Jorge Jesus foi um grande treinador. Lógico, ele vai falar o quê? Que tem? Quando você sabe que não tem? É óbvio, por que você vai acreditar naquilo que ele vai falar? Você é ingênuo, por acaso? Você deixa que alguém roube o seu pirulito? Não, né, companheiro? É lógico que não, você não é ingênuo. Nenhuma criança você vai deixar? Não pode, tem que pensar à luz dos fatos. O cara sabe muito bem que o Landim não quer. E uma outra coisa aqui, que você precisa saber também, e se pôr no lugar do mister. Você precisa fazer isso. De que maneira? Você precisa entender o seguinte: caramba, você não ia querer treinar a seleção brasileira também? Ora, você treinador, teve sucesso enorme, conhece o potencial da seleção brasileira. Qual o treinador que não quer treinar a seleção brasileira? Você acha que o mister, se receber o convite da seleção brasileira, não vai? Claro que ele vai. Ele não tem o direito de querer? Claro que tem. Você não iria querer, então por que ele não vai querer? É esse tipo de coisa, né, que vocês que não pensam nos pormenores dos fatos, acabam emitindo opiniões, às vezes, diferentes das que vocês teriam se, por acaso, vocês pensassem com mais clareza, se vocês parassem para pensar.
Para pensar, você não iria também? E o Landim, você acha que o Mister tem alguma esperança de vir para cá? Claro que ele não tem, porque ele sabe que o Landim não quer. Tanto isso é verdade aí que já estão dizendo que o Landim está entrando em contato com o Sampaoli, porque a diretoria do Flamengo desconfia realmente, seriamente, que não vai dar certo o Vitor Pereira. E aí você vai trazer um outro treinador que vai passar por tudo isso com um cara que está livre agora em abril. Isso é absolutamente ridículo. Isso é ridículo. E uma outra coisa também que eu quero te dizer. Eu gostaria muito, como torcedor da seleção brasileira, mas eu não sei se o Mister é o preferido do presidente da CBF. E eu desconfio seriamente que não é. Então, mais uma vez, o que vai acontecer é que ele vai ficar livre no mercado. Mais uma vez, meus amigos, eu quero dizer a vocês, o Flamengo vai trazer um treinador que vai ser uma aposta no sentido de se entrosar bem com a nossa cultura, porque a cultura dele é diferente. Ainda por cima o Sampaoli, que é um cara que cria confusões, um cara que realmente briga com o elenco, briga com a própria diretoria, ele briga com a torcida, é um cara realmente, eu diria para vocês aqui, completamente problemático. Mas se vier, vou torcer muito para o Sampaoli, como agora, no sábado que vem, vou torcer muito para o Flamengo, óbvio, contra o Fluminense. Eu jamais vou torcer contra o meu time para o treinador sair. Você aí, companheiro, que também fala uma coisa dessas, você sabe que não é verdade. Vai começar a hora do jogo ali e você vai torcer para o Flamengo, você sabe disso, que não dá para perder para o Fluminense. Então, essa discussão toda, essa reflexão, eu podia até ler aqui o que o Galvão falou nessa reportagem, mas eu acho que é desnecessário, porque o mais importante é que o Galvão teve essa conversa, e aí quando ele tem essa conversa e revela essa conversa, o torcedor rubro-negro ele começa a entender que o Mister não quer o Flamengo, que está usando o Flamengo como instrumento de propagação da sua imagem. Pelo amor de Deus, gente, não é nada disso. Nós temos que lutar contra o Landim. Se não der certo com o Vitor Pereira, tomara que dê. Tá difícil. Mas se não der certo, tem que trazer o treinador certo. Se não for o Mister, tem que trazer um treinador que seja correlato às nossas ideias e não ficar trazendo um treinador aleatório aí como o Marcos Braz faz. Porque isso aí, meu amigo, além de gerar prejuízo financeiro de multa, porque não é só esse o problema, gera prejuízo emocional para todos nós. É muito ruim. Bom, eu não sei se você chegou aí a essa reflexão junto comigo até esse momento do vídeo. Eu espero que sim. Eu queria que você deixasse o teu like, queria que você deixasse a sua inscrição, queria que você opinasse muito aí. É um vídeo reflexivo, tomara que você tenha chegado até agora. E hoje a live, sexta-feira, às 18h30, isso mesmo, às 6h30, igual a ontem. Live Raiz só no domingo agora às 10h30. Hoje, 6h30 da tarde, eu estou te esperando aqui. Deixa teu comentário aí que eu quero saber o que você pensa. Um grande abraço, saudações.